Aleluia, Jesus é o Senhor. Diga glória a Deus. Fale para o mundo lá do Jesus é o Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus para sempre. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 14. Estamos no 6º estudo, nas quintas-feiras, sobre mordomia. Mordomia significa nós somos mordomos de Deus. Ele é o dono de todas as coisas e nós aqui estamos apenas para administrar o que é do Senhor. Gênesis 14. Como é noite de estudo bíblico, vamos ler. Preste atenção no capítulo. Gênesis 14 é um capítulo denso, mas nós temos sede, nós queremos entender o que está escrito. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Aqui é guerra de 4 reis contra 5 reis, e no mar, é o mar de Sal, perto do mar Morto, perto de Israel. Na verdade não eram reis, eram chefes de cidades, eram cidades-estado. Eram homens que eram reis de apenas uma cidade. Todos eles serviam a este rei Quedorlaomer, mas resolveram se rebelar, então deflagrou-se esta guerra. Versículo 5. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Cão, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no Monte Seir até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e de Belá, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. Irmãos, então, aqui diz que neste lugar perto do Mar Morto havia poços de betume, que são os poços de petróleo que existem lá até hoje. 2 reis caíram nessa batalha, versículo 10, o rei de Sodoma e Gomorra. Os demais fugiram. Versículo 11, tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Era o costume na época que havia guerra, o vencedor pegava os bens do vencido, isso que se chamava os despojos, que eram os gados, as criações, as tendas, os objetos e utensílios. Então eles pegaram tudo isso ali de Sodoma e Gomorra, que eram 2 cidades. Versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Em Gênesis 12, Deus chama Abrão, manda ele sair da terra da parentela e ir para o lugar que o Senhor iria ordenar. Abrão não cumpriu integralmente o que o Senhor mandou e levou um sobrinho que era Ló. Em Gênesis 13 já houve problema, eles tiveram prosperidade na terra, os rebanhos foram crescendo e os pastores desses rebanhos começaram a brigar entre si. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão, até que eles tiveram que se separar, isso é no capítulo anterior a este, e diz a palavra que Abraão deixou Ló escolher primeiro. Ló levantou os seus olhos e viu a campina de Sodoma e Gomorra, que era um lugar bonito, e ele resolveu morar ali, ao passo que Abraão ficou com a região desértica. Mas o Senhor abençoou Abraão porque ele estava na promessa, ao passo que Ló foi pela vista. E Ló, de início, foi habitar nas campinas de Sodoma, até que ele estendeu as tendas
próximo da cidade de Sodoma, até que ele acabou morando dentro da cidade de Sodoma, e houve essa guerra, e ele foi envolvido porque ele morava ali. Versículo 13. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, aqui diz irmão, como se fosse assim, irmão de fé, porque na verdade era sobrinho, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Aqui nós podemos ver como Abraão tinha enriquecido na bênção do Senhor, que só empregados seus, nascidos dentro da sua casa, ele tinha 318. Diga glória a Jesus. Versículo 15. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer a fazenda, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, sua fazenda, e as mulheres e o povo, e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Qual é o versículo agora? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o ele, quer dizer, Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: eu levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, eu não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que foram comigo, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Para encerrar essa leitura, o versículo 1 de Gênesis 15, todos juntos. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluias. Diga glória a Jesus. Nosso estudo sobre mordomia, administrarmos aquilo que o Senhor nos dá. Vem aí a nós este texto que é muito oportuno. Repita comigo: os conflitos dos reis desta terra interessam para Deus quando interferem com seus filhos. Então aqui nós temos a história destas guerras. Irmãos, esta história seria absolutamente desprezível hoje. Na época isso aqui foi um evento grande, muita gente morreu e foi ferida. E outra, o Mar Morto é bem ao sul de Israel, Damasco é bem ao norte, e Abraão foi perseguindo este povo. Quer dizer, foi uma guerra que durou vários dias, uma guerra de grande porte, envolvendo 9 cidades ao todo. Mas isso hoje, 5.000 anos depois, não teria a menor implicação se não estivesse escrito na página sagrada. E aqui está escrito porque envolveu a vida de Abrão e de Ló. Então, irmãos, o Senhor olha desde os céus para a terra, e tudo aqui, irmãos, o que diz respeito a nós interessa ao Senhor. O que diz respeito a você é do interesse de Deus. Fala para o irmão do lado, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que Abrão tinha a ver com esta guerra? Na verdade, nada. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 11 que Abrão era peregrino e forasteiro. Ele morava, como diz aqui o texto, junto dos carvalhais de Manre, quer dizer, morava no meio do campo, para não dizer no meio do deserto. Não morava em cidade nenhuma, não fazia parte de país nenhum, não fazia parte de nenhuma organização civil dessa terra. Então, esta guerra não lhe dizia respeito, porque
ele não era desta terra, ele buscava a cidade celestial. Hebreus 11 diz que ele buscava sim uma cidade, mas a cidade que é de cima. Diga glória a Jesus. Quer dizer, Abraão não tinha nada a ver com isso. Ló, já não podemos dizer o mesmo disso. Ló tinha alguma coisa a ver, sim. Por quê? Porque ele morava em Sodoma, e quem armasse guerra contra Sodoma acabaria envolvendo Ló, porque ele morava lá. Ló achou que haveria alguma vantagem em morar em uma cidade, porque morar no meio do campo poderia ser perigoso, poderia ser difícil. Então ele achou que seria vantajoso morar em Sodoma. Então quem quer gozar dos benefícios, não sei se há algum, dos benefícios de Sodoma, que arque também com os prejuízos. Fala assim, misericórdia. Porque as guerras de Sodoma eram as guerras de Ló, ele se viu envolvido naquilo. Irmãos, o que significa isso para nós? Se você está envolvido nesse mundo, as guerras deste mundo são tuas. Fiquem com todas inteirinhas para você. Fala assim, misericórdia. Meu amado, se você não é deste mundo, o que é deste mundo não te interfere, não te preocupa. E se for para você se envolver nisto, é para livrar alguém, apenas porque aquilo, na verdade, não te diz respeito. Diga glória a Jesus. Gente que fica assim muito preocupado com o Congresso Nacional, e Lula, e mensalão, e não sei o quê, e mala de dinheiro, e... Se você está tão preocupado com isso, é porque você faz parte disso, é porque você é desta terra. Você está muito terreno, você está muito rasteiro. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Se você não é daqui, você não se preocupa com isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, os prejuízos de Sodoma seriam os prejuízos de Ló, porque ele morava lá dentro. Então, meu amado, o que o texto nos ensina é: não se envolva com este mundo. Fala isso para o irmão do lado. Não se envolva com este mundo. Como diz lá em João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mundo. Os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Fala para o lado, você não é daqui. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, olha só como Abraão estava livre. Abraão poderia socorrer, poderia agir, porque ele não fazia parte daquela guerra, não fazia parte daquela gente. Então ele poderia agir. Ló, não, ele estava completamente comprometido com aquilo. Então, irmãos, quando o crente se compromete com o mundo, ele deixa de ser um testemunho, uma testemunha de Deus. Que testemunho poderia Ló dar? Em Gênesis 19 diz que nem os seus próprios genros, ou candidatos a genros, acreditavam nele. Por quê? Ainda que ele dissesse, essa cidade é muito pervertida, o que eu iria dizer para ele? O que você está fazendo aqui? O que você está morando aqui? Aliás, foi isso que os varões de Sodoma disseram. Este varão, como estrangeiro, veio habitar entre nós, agora quer nos comandar em tudo? Diga glória a Jesus. Sempre que o crente se mete nas coisas do mundo, depois, a hora que a coisa aperta, ele quer dar testemunho, quer dar um testemunho de Jesus, a resposta já vai vir. Você quer falar de Jesus? Mas o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo no meio? Diga glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor já está falando conosco aqui, mordomia, como servir ao Senhor. Aqui Abraão poderia servir porque ele não estava envolvido naquelas coisas. Repita comigo, é impossível ter mais de um objetivo na vida. Fala assim, viu? Mais de um objetivo é impossível, ou é um, ou não é nenhum. Diga glória a Deus. Meu amado, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele era fabricante de tendas, mas o objetivo dele não era fabricar tendas. O objetivo dele era pregar o evangelho de Jesus Cristo. Fabricar tendas era meio de subsistência. Diga glória a Jesus. Irmãos, aí tem gente, então
Ah, pastor, então eu quero ser servo de Deus, quero servir ao Senhor. Muito bem. Daí ele vai fazer um curso de direito, de medicina, de engenharia, de qualquer coisa que o valha. Ele entra naquele mundo e ele abraça com tudo mais um pouco. E daí, daqui a pouco, o objetivo dele é servir a Deus, mas ser médico ou ser advogado já dividiu a coisa. Já não vai ser nenhuma coisa e nem outra. Diga glória a Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, o nosso objetivo aqui é darmos glória a Deus. Só. Fala para um lado, só. Seja como médico, como engenheiro, como sapateiro, como mecânico, mas alguma coisa, né? Por favor, não vai ser nada também. Vagabundo não. Mas em misericórdia. Seja de que forma for, mas tem que dar um testemunho a Deus, dar glória a Deus. E este é o nosso objetivo, o resto é passageiro. Glorificado seja o Senhor. Repita comigo, só pode servir verdadeiramente a Deus e aos irmãos quem não se mistura com o mundo. Irmãos, então, o nosso estudo, como servir a Deus? Mordomia. Olha como é claro isso. Abraão poderia servir ao Senhor. Ele estava longe de tudo aquilo. Irmãos, por isso que no teu serviço, tenha um relacionamento bom com as pessoas, mas não se meta nas encrencas nem nas questões mundanas. Porque quando precisarem, você está isento de ânimo, você está isento daquilo. O duro quando o crente é fofoqueiro, linguarudo, faz em misericórdia, se mete em tudo que é coisinha, daí depois quer dar testemunho, daí caem matando em cima de você, porque você está metido em todas. Então, irmãos, para ser servo de Deus, nas encrencas, não se meta. Fala assim, não se meta. Diga glória a Jesus. A tua família não é crente e vive se encrencando, não se meta. Fala assim, não se meta. Porque se você se mete, você já se tornou parcial. Depois vai querer testemunhar de Jesus. De que jeito? Não se meta. Fala de novo, irmão, assim, não se meta. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Abraão não estava preso. Quem estava preso era o Ló. O Abraão não. Então ele poderia servir, porque ele estava livre. Diga glória a Jesus. Agora, outro lado, irmãos. Abraão estava livre, mas não estava também assim, o Ló que se lasque. Quem mandou morar em Sodoma? Não. Fala assim, não. Isso não é sentimento de crente. Tá, o Ló errou em morar em Sodoma? Sim, mas aconteceu um problema. Abraão foi lá para servi-lo. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que nós precisamos ter assim estrutura espiritual, saúde emocional, mental, espiritual, equilíbrio, para sermos instrumentos disponíveis na mão do Senhor quando as pessoas precisarem. Diga glória a Jesus. Tem muita gente sofrendo nesse mundo, tem muita gente sofrendo por má escolha, mas irmãos, o nosso Deus é misericordioso. Tá, irmãos, e depois de tudo isso, o Ló continuou morando em Sodoma. E ainda assim Deus foi misericordioso e mandou o anjo tirar ele de lá. 2 Pedro 2 diz, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os ímpios para o dia do juízo. O Senhor é muito misericordioso. Diga glória a Jesus. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos neste texto. Repita comigo. Abraão tinha confederados. Ele tinha aliados, pessoas que quando era necessário ir numa guerra, ele podia contar, que eram esses varões aí, Aner, Escol e Manre, esses nomes esquisitos. Diga glória a Jesus. No Brasil não tem nenhum nome esquisito, né? Só naquela época. Faça misericórdia.
Abraão tinha confederados. Irmãos, isso aqui também é muito significativo. Abraão era pai da fé. Fala para nós assim, pai da fé. Olha, irmãos, como ele sabia viver. Ele não se misturava no mundo, mas ele não era também isolado de tudo e de todos. Ele tinha vínculo de amor, vínculo afetivo com Ló, mas ele tinha também confederados. Esses homens não eram crentes, estava começando com Abraão, não eram crentes, mas mesmo eles não sendo crentes, Abraão conseguia ter um relacionamento sem perder a fé por causa disso, sem negociar valores, sem transigir valores, sem cair na vida por causa disso. Fala em misericórdia. Irmãos, esse é um assunto delicado com o crente, porque o crente às vezes assim parece boi preso no pasto. A hora que abre a porteira, sai desembestado por aí. Faz assim, misericórdia. Então é complicado. Então, o crente tem que ser cabresto curto assim, porque isso é uma coisa. Daí quando ouve a pregação, não pode ser isolado do mundo, tem que ter relacionamento. E outra, como que as pessoas vão ouvir você falar de Jesus se você não tiver nenhum vínculo, nenhuma proximidade? Pronto, daí a pessoa já vai, o colega de serviço mundano convida para ir na casa dele, já toma uma cerveja. Faz favor, faz favor, não é nada disso. Abraão não tomava cerveja na casa de ninguém. Diga glória a Jesus. Uma coisa, irmãos, é ter relacionamento de amizade com o vizinho, com os parentes que não são crentes, mas outra coisa também é descer nos valores de Deus. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, aprenda. Irmãos, é uma coisa que nós como crentes precisamos aprender, porque um problema nosso como crentes é nós somos muito extremistas. Ou é tudo ou é nada. Ele se converte e não fala com mais ninguém. Mas se a mãe dele liga em casa, não atende porque a mãe não é crente. Então, misericórdia. Então, corta de vez. Daí passa 1, 2 anos, não pode ser assim, não pode ser assim. Pronto, daí já está nas cachaçadas dali a pouco. Mas escuta, não dá para um meio termo? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, aí o Abraão ele tinha confederados. E outra, irmãos, o livro de Provérbios diz, é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Diga glória a Jesus. Quer dizer, irmãos, nós temos que ter política de boa vizinhança com quem mora perto de nós, com os parentes. Irmãos, por quê? Porque nós precisamos muito das pessoas em muitas circunstâncias da vida, e nós não podemos assim na hora que precisar daí recorrer, porque isso fica horroroso, daí isso é ser interesseiro. Então tem que ser sempre mantido assim um nível bem razoável de relacionamento. Diga glória a Jesus. E outra, e nisto Deus opera, porque, irmãos, o crente não é luz do mundo. Aonde que essa luz vai brilhar se você foge de todo mundo? Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, repita comigo, Abraão era homem de guerra. Tinha 318 criados nascidos dentro de sua própria casa, levaram o Ló em uma guerra, ele foi armado e tudo, e trouxeram todo mundo de volta. Além de ser homem de guerra, ele era bom de guerra, que é um monte de reis envolvidos aqui, ele não era rei de coisa nenhuma e conseguiu vencer. Irmãos, é outra coisa que como crentes nós precisamos aprender. Irmãos, o que nós precisamos orar todos os dias é, Senhor, dá-me sabedoria. Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Fala para um lado, o Senhor quer te dar sabedoria. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, o mundo está nos emburrecendo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, essas coisas do mundo, quem fica plantado na frente da televisão o dia inteiro, e videogame,
e joguinho de computador, e não sei o que lá, é tudo coisa que entorpece a mente, excesso de apelação visual, entorpece a mente, a pessoa vai ficando cada vez mais devagar, cada vez mais burra. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos livrar disso em nome de Jesus, para termos sabedoria. Olha aqui, irmãos, Abraão era homem de guerra, tinha que lutar, tinha que resolver um assunto. Vamos lá, irmãos, às vezes os crentes, eles são bons assim para coisas teóricas e abstratas. Às vezes o crente é bom assim para ficar discutindo sobre 1 Samuel 28, assuntos mirabolantes. Fazer misericórdia, se você não sabe o que diz lá, depois você lê. Diga glória a Deus. É bom para ficar discutindo isso, ou é bom para culto, assim, que é coisa abstrata? Mas na hora das decisões práticas da vida, o negócio não anda, fica tudo perdido. Então, irmãos, Abraão era pai da fé, homem que edificava altares a Deus, homem que tinha visões de Deus, foi chamado de amigo de Deus, mas era pé no chão, organizado, prático. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é isso que você precisa. Fala para um lado, é isso que você precisa. Glória a Jesus. Estamos falando sobre ser mordomo, sermos mordomos de Deus. Irmãos, aqui chegamos ao encontro de Abraão com Melquisedeque. Este personagem que só está mencionado em Gênesis 14, Salmo 110 e Hebreus 5, 6, 7. Só nesses 3 livros que se fala sobre este personagem muito obscuro, muito misterioso. Obscuro por causa disso. Irmãos, é que quando a pessoa lê a Bíblia assim, mas lê de forma abstrata, de forma jogada, assim, não junta os dados e os fatos e não consegue tirar algumas conclusões muito importantes. Então a pessoa lê ali, o Melquisedeque era sacerdote, mas é que ele já leu outros textos que falavam do sacerdote Arão, ou dos sacerdotes do templo. Aparece mais um sacerdote, ele é sacerdote. Ele não se atenta para uma coisa. Meu amado, Melquisedeque era sacerdote antes de Israel existir, porque Israel nasceu com Abraão, nós estamos na história de Abraão. Não tinha sacerdote, não tinha templo, não tinha tabernáculo, não tinha Moisés, não tinha lei, não tinha nada. Irmãos, neste mundo daquela época não tinha nada. Diga glória a Jesus. Era deserto para tudo que é lado, não tinha nada e não tinha ninguém. Deus chamou Abraão para, a partir dele, começar uma nação. E de repente, desse homem que ainda não tinha um filho sequer, ele se encontra com outro que diz que era sacerdote do Deus Altíssimo. Diga glória a Jesus, num mundo que só tinha areia. Diga glória a Deus. Então é isso que você precisa atentar, que aparece esse personagem misterioso. Porque da onde que ele apareceu? Que experiência que ele teve com Deus? Como que Deus o chamou? Aonde que foi isso? Quem que constituiu ele sacerdote? Ele tinha algum templo? Ele ministrava para alguém? O que ele ensinava? Do que ele fazia? A Bíblia não diz nada disso, só diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, lição profundíssima aqui. A obra de Deus, ninguém jamais vai conseguir entender e vai conseguir contar toda ela. Ninguém sabe todos os pormenores da obra de Deus, jamais. Ninguém tem controle sobre o que Deus está fazendo. Diga glória a Jesus. Deus chamou Melquisedeque, o constituiu sacerdote. Quantas pessoas foram salvas através de Melquisedeque? Que tipo de pregação era a dele? Ele pregava sobre Jesus. Lembre-se que nós estamos 3.000 anos antes de Jesus. O que ele falava para ser sacerdote do Altíssimo? Irmãos, mas um detalhe, ele pregava sobre Jesus. Diga glória a Deus. E sabe por quê? Só nesses versículos lidos, o que ele trouxe para Abraão? Pão e vinho. Diga glória a Jesus.
em Gênesis 14, a história está começando, já chega um sacerdote com pão e vinho, a celebração da ceia do Senhor, Jesus 3.000 anos antes dele se encarnar. Então ele pregava sobre Jesus, e Salmo 110 diz que, um texto profético com respeito a Jesus: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, esse Melquisedeque já estava na ordem de Jesus, ele já estava alinhado com Jesus, no mesmo pensamento, na mesma intenção, na mesma finalidade. Diga glória a Jesus. Tem uma coisa muito preciosa. E o livro de Hebreus diz assim: Melquisedeque, sem começo de dias, sem fim de dias, sem genealogia, sem pai, sem mãe, permanece como sacerdote para sempre. Já ouvi gente, com base nesses versículos, dizer o seguinte absurdo: o Melquisedeque era assim, Jesus pré-encarnado, um espírito pré-encarnado que apareceu ali, depois subiu, porque o texto de Hebreus diz que ele não tinha pai, não tinha mãe. Fazem misericórdia. Irmãos, Melquisedeque era uma pessoa de verdade, que tinha pai e mãe, só que a Bíblia foi feita de tal forma perfeita que a Bíblia não diz quem era o pai e a mãe dele, mas ele tinha. A Bíblia não diz de propósito, para ser um personagem parecido com Jesus que haveria de vir muito tempo depois. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui de repente Abraão se encontra com Melquisedeque. Repita comigo: muitas vezes Deus nos concede um encontro abençoado. Deus promoveu este encontro, que o sacerdote do Deus Altíssimo encontrou-se com o pai da fé. E disso houve grandes coisas. Abraão entregou o dízimo a este sacerdote. Irmãos, é muito profundo tudo isso. Deus permite esses encontros, como foi o encontro de Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista, em que Isabel foi cheia do Espírito Santo, e até a criança em seu ventre foi cheia do Espírito Santo. Deus permite, e nestes encontros existe grande crescimento, existe grande troca espiritual. Isso acontece até hoje. Muitas vezes nós nos encontramos com uma pessoa do Senhor que nós nunca vimos na vida, encontramos na rua, encontramos em outra cidade, e ali existe tanta bênção. Deus promoveu este encontro. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: existem pessoas que não conhecemos, mas reconhecemos. Isso aqui é muito profundo. Abraão não conhecia Melquisedeque, mas reconheceu imediatamente que aquele homem era de Deus. Irmãos, porque o povo naquela época era muito ressabiado, como hoje também, e se você não é, por favor, seja. Diga glória a Jesus. Não é qualquer sujeito que aparece na tua frente e diz assim: eu sou sacerdote, que você vai caindo na dele. Não é qualquer um que aparece na tua frente dizendo: eu sou profeta, que você vai acreditando. 1 João 4:1: meus amados, não deis crédito a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, chegou o Melquisedeque, dizendo-se sacerdote do Deus Altíssimo. O que o Abraão poderia fazer? Quem disse que seria sacerdote? Diga glória a Jesus. Mas não, ele reconheceu, porque houve afinidade de espírito, era o mesmo espírito nos dois. Diga glória a Jesus. Abraão reconheceu pela fé a Melquisedeque. E outros irmãos, a fé nos faz entender. Hebreus 11:2, pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. A fé nos faz enxergar. Hebreus 11:1, ora, a fé afirma o fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Repita comigo: Abraão tinha intuição espiritual. Intuição. Irmãos, Deus pode falar conosco pela voz audível,
Isso é raríssimo, mas pode acontecer. Deus pode falar conosco usando alguém, isso é mais comum, mas também é um meio com bastante falha, porque os instrumentos humanos de Deus sempre são falhos. Deus pode falar conosco pela voz intuitiva, que é no nosso espírito, o Senhor faz soar a sua voz. Não é algo que você ouviu, mas algo que você entendeu. Também é um meio falho, porque nós temos que discernir qual é a voz de Deus, mas é um dos meios mais seguros de ouvir a voz do Senhor. Para ser eficaz, tem que ser amadurecido, ouvir intuitivamente a voz de Deus. Diga glória a Jesus. Às vezes você vai fazer alguma coisa e o Espírito Santo no teu interior está dizendo não. E às vezes nós entendemos este não que o Espírito Santo está falando dentro de nós entendemos como se fosse um incômodo. Parece que tem alguma coisa me incomodando. Meu amado, quando você está sentindo assim, vá em oração e diga assim: Senhor, me faz entender. Faz-me entender, faz-me entender. E se você entrar em meditação com o Senhor, você vai ouvir este não que o Espírito Santo está falando. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim: entenda. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, Abraão teve comunhão com Melquisedeque. Quando dois crentes verdadeiros se encontram, existe comunhão entre eles. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o livro de Gênesis fala de muitas pregações maravilhosas sobre Jesus, pregações sem palavras. Aqui Melquisedeque trazendo pão e vinho, falando de Jesus. O cordeiro que Abel ofereceu a Deus, o sacrifício de Isaque, ele ali deitado no altar do sacrifício em lugar do cordeiro. A escolha de Rebeca como noiva de Isaque, prefigurando a igreja entregue a Jesus. José vendido aos seus irmãos, vendido por seus irmãos, simbolizando Jesus que também seria vendido por Judas Iscariotes. José que recebeu de Faraó o nome Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Agora respire fundo, endireite-se no encosto da cadeira. Diga glória a Jesus, porque a coisa vai esquentar para o teu lado. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: Abraão deu dízimos. Fala assim, viu? Estava achando tudo lindo até aqui. Vamos ver se vai continuar achando lindo. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abraão deu dízimos. Diga glória a Jesus. Não se esqueça que ele era pai da fé, viu? Só os filhos de Abraão que entendem destas coisas. Olha bem para o olho do irmão e diz assim, viu? Só os filhos de Abraão entendem disso. Irmãos, muito antes da lei, Abraão veio 430 anos antes de Moisés. Não tinha lei nenhuma. E outro, o texto que é mais enfático sobre o dízimo é Malaquias 3:7. Malaquias 3:10. Diga glória a Jesus. Malaquias é profeta pós-exílio de Babilônia. Então, meu Senhor amado, quantos anos depois? 2000 anos depois de Abraão? Mais. Então, sem lei nenhuma, sem Malaquias 3:10, Abraão deu dízimo. Diga glória a Jesus. Isso é coisa para crente. Fala para o lado, isso é coisa para crente. Ele deu dízimo sem ninguém mandar. Ele deu dízimo sem ninguém cobrar. Fala para o lado assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o texto é maravilhoso. Nós estamos falando sobre sermos mordomos do Senhor. Repita comigo: dar dízimo significa
reconhecer que Deus é o possuidor do céu e da terra. Diga glória a Jesus. Quando Melquisedeque disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Qual foi a resposta de Abraão? Deu o dízimo. Porque só de Melquisedeque dizer isso, irmãos, porque naquela época o contexto era assim, que os deuses eram regionais. Era o Deus de um vale, era o Deus de um monte, era o Deus de uma cidade, era o Deus de um país. Abraão tinha a fé em um Deus universal, um Deus altíssimo. E de repente ele ouve um outro dizer, um Deus possuidor do céu e da terra inteira. Não era de um pedacinho da terra. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, com isso, Abraão reconheceu alguém que também falava que Deus é dono de tudo. Fala lá, Deus é dono de tudo. Por que Abraão deu o dízimo? Porque Melquisedeque disse para ele: Deus é dono de tudo. E como Abraão reconheceu, é verdade isso, ele deu a 10ª parte, num ato de fé, num ato de devoção, de adoração, de entrega, de consagração. Porque se Deus é dono de tudo, por que não darei eu 10%? Diga glória a Jesus. Mas isso aqui é maravilhoso. Louvado seja o Senhor, possuidor dos céus e da terra. Irmãos, Abraão acabou de sair vitorioso de uma guerra que envolveu 9 reis. E Abraão foi lá e venceu. Irmãos, então o ato de dar dízimo é porque o Senhor o havia feito ser vencedor. Ser vencedor sobre todas as coisas. Diga glória a Jesus. Repita comigo: é significativo que a primeira pessoa que deu dízimo foi o pai da fé. Não é coincidência, é significativo. Foi o pai da fé. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. O texto é perfeito. Melquisedeque aqui está representando Jesus. Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6 e 7. Toda pessoa que chega até Jesus traz a sua oferta. Isso desde Gênesis 14. Isso desde Gênesis 4 com Abel. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Os magos que vieram do Oriente, cada um com a sua oferta. Sempre foi assim. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Louvado seja o Senhor. Foi abençoado. E daí Abraão deu o dízimo. Irmãos, e antes do Melquisedeque tinha chegado o rei de Sodoma. Depois do encontro de Abraão com Melquisedeque, o rei de Sodoma fez esta proposta: só me entregue as pessoas e os bens fiquem para você. O que Abraão disse? Eu levantei a minha mão e jurei ao Deus possuidor do céu e da terra, que não tomarei nenhuma correia de sandália tua, para que tu não digas: eu enriqueci a Abraão. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abraão realmente sabia se desvencilhar do mundo. Olha, irmãos, como tudo ficaria comprometido. Todo o plano de salvação, a vinda de Jesus, a igreja, tudo ficaria comprometido se Abraão recebesse qualquer coisa do rei de Sodoma, que o diabo iria jogar isso eternamente na cara de Abraão e na nossa, nos filhos de Abraão. Grande coisa, olha o começo de tudo isso aí. Fala assim: misericórdia. Mas Abraão não pegou nada do rei de Sodoma. Diga glória a Jesus. Pergunta, irmão, assim: você pegaria? Diga glória a Jesus. Irmãos, Rui Barbosa disse assim: todas as pessoas têm o seu preço.
Cada um tem o seu preço. Pergunta para o irmão assim: qual é o seu preço? Mensalão que o diga, né? Fazem misericórdia. Qual é o seu preço? O de Esaú era um prato de lentilha. Jesus amado. E o seu? Qual é o seu preço? Pergunta para o irmão do outro lado agora: qual é o seu preço? Abraão não se vendia por nada. Nada, eu não quero nada de você. Diga glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui o texto fala tudo de Jesus. Aqui é uma pré-figura da tentação de Jesus no deserto. Quando veio o diabo oferecer os reinos do mundo e o Senhor Jesus rejeitou. Abraão já tinha feito isso 3.000 anos antes. Repita comigo: Abraão não se sujou. Glória a Deus. Irmãos, as coisas deste mundo são sujas. Não se misture com isso. Se no teu serviço tem gente fazendo coisa errada para ganhar mais, não se misture com isso, em nome de Jesus. 2 Crônicas 16:9. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então, irmãos, chegamos no versículo 1 de Gênesis 15. Passadas todas essas coisas, apareceu Deus a Abraão em visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não temas, Abraão. Por quê? Ele tinha se metido na guerra com o mundo inteiro, quase. Mas Deus disse: não temas, eu sou o teu escudo. Quer dizer, quando nós estamos fazendo as coisas para o Senhor, quando nós estamos fazendo as coisas para servir aos irmãos, o Senhor nos defende, o Senhor nos guarda. Não precisa ter medo de retaliação. Fala isso para o outro lado: não precisa ter medo de retaliação. Quando você se desvencilha do rei de Sodoma, não precisa ter medo dele. Glória a Jesus. Tem gente que tem colega macumbeiro e que fica cheio de dedos com o colega macumbeiro, morrendo de medo dele fazer uma mandinga para você disser: fazem misericórdia. Não vai querer vergonha, vai se converter, que é isso? Diga glória a Jesus. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Louvado seja o Senhor. Como Abraão rejeitou as riquezas do mundo, o Senhor lhe prometeu e lhe concedeu as riquezas celestiais. Louvado seja o Senhor. Irmãos, na continuação, estamos seguindo a revista. Na continuação, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Malaquias. Glória a Deus. O Senhor está presente, o Senhor está falando conosco. Quem está vivo, diga amém. Glória a Jesus. Malaquias 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia eu amei Jacó, eu aborreci Esaú. Pulando para o versículo 6. O filho honrará o pai, o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 2. Agora, os sacerdotes, este mandamento vos toca a vós.
se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que devemos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Por causa de vós eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Jesus. Irmãos, a época em que Malaquias profetizou é incerta, porque o livro não diz. Isaías começa dizendo assim, palavra do Senhor que veio a Isaías nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Israel. Se você abre lá o profeta Oséias, palavra que veio a Oséias nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, ele foi contemporâneo do outro. Todos eles dizem o tempo que eles profetizaram. Malaquias não fala nada de si mesmo. Então fica difícil saber. Mas, como concordam quase todos, ele é um profeta pós-exílico, depois do exílio da Babilônia, e tinha o templo em Jerusalém, e o templo estava sendo desprezado, então uma pregação muito parecida com a do profeta Ageu, então provavelmente os dois foram contemporâneos. Diga glória a Jesus. Outra razão para entendermos assim, Malaquias não fala de idolatria. O profeta Isaías, o Jeremias e o Osés, eles quase subiam nas paredes pregando contra a idolatria, o povo buscando outros deuses. Malaquias não fala nada disso. O problema não era idolatria, mas era a profanação do culto ao verdadeiro Deus. Diga glória a Jesus. O problema é que o povo achava que Deus estava interessado em eventos religiosos. Deus não quer eventos religiosos. Deus quer verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Os sacrifícios eram imundos, mas não porque o sacrifício era imundo, o sacrificante era imundo. Como Deus disse a Caim em Gênesis 4, se fizeres bem, porventura não haverá aceitação para ti. Então o problema era o coração do povo. Irmãos, tudo o que está dito no profeta Malaquias toca no coração do homem. Fala lá do coração. É porque o coração está desviado, e por isso que o Senhor falava por este profeta de forma tão incisiva. Diga glória a Jesus. Repita comigo, havia naquela época uma atitude cínica, ou no mínimo ignorante. Irmãos, o profeta, ele usa o que o povo falava. Deus falava uma coisa e o povo retrucava. Só que o profeta usa isso de forma realmente irônica. Deus disse assim, eu vos amei, e vós me dizeis, em que nos tens amado? Vós me roubais, e vós dizeis, em que te temos roubado? Fazem misericórdia. O povo retrucava tudo que Deus falava, o povo tinha uma resposta, mas numa atitude cínica. Diga glória a Jesus. Como se o povo dissesse assim, como que Deus pode reclamar de nós se nós somos tão bons? Fala assim, misericórdia. Irmãos, mas o juízo de Deus é infalível, e é isto que o profeta estava tratando. O juízo de Deus viria, e outra, só pelos versículos que nós lemos, nós podemos ver que o juízo já tinha vindo, porque Deus disse para os sacerdotes, eu transformarei as vossas bênçãos em maldições, e já as tenho transformado. E nós lemos lá no capítulo 3,
da praga na lavoura, e a praga nas árvores, nas plantações e nas criações, tudo estava indo mal, porque juízo de Deus, porque o coração do povo não era reto para com o Senhor. Repita comigo: a consequência da infidelidade é a maldição. E a parte do capítulo 2 que nós não lemos fala da infidelidade conjugal, que o povo estava divorciando. O velhão, o cinquentão, largava da esposa que estava na casa dos 50 para ficar com a mocinha de 20. Assim, misericórdia. E o Senhor dizia assim: fostes infiéis com a mulher da vossa mocidade. Isso era infidelidade. Infidelidade traz maldição. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. O livro nos exorta ao conserto. Fala para um lado, Deus quer conserto. Glória a Jesus. Irmãos, esta lição de hoje é específica para a questão de ofertas e de dízimos, e por isso nós vamos passar especificamente. Já estou terminando, não me olhe com cara de desespero. Diga glória a Jesus. Malaquias 3:10. Irmãos, o Senhor quer um conserto, o Senhor quer uma atitude pessoal. Fala para um lado, Deus quer atitude pessoal. Olha, irmãos, como a palavra de Deus é perfeita. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Deus quer que você traga. Quer dizer, você tem que vir para trazer. Deus quer pessoalmente. Não é depósito em conta corrente, nem transferência online. Trazei. Diga glória a Jesus. Não tem como ser. Pastor, mas me dá o número da conta. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Porque é casa de Deus, é lugar de se adorar ao Senhor, é lugar onde Deus se manifesta, é lugar onde Deus fala. Então, irmãos, não que Deus precise de dinheiro, mas o fato de trazer, você está aqui. Diga glória a Jesus, e é isto que Deus quer. Então Deus quer uma atitude pessoal nossa, Deus quer o nosso comparecimento. E outra, não é mandar através de alguém, é você trazer. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a oferta tem que ser entregue na casa de Deus. Fala para o mundo do lado: na casa de Deus. Irmãos, não pode ser em entidade para-eclesiástica. Às vezes tem gente de outras igrejas que quer vir trazer oferta para a casa de operação. Quando é comigo, eu tomo cuidado de perguntar: é oferta ou é dízimo? Se é dízimo, vai entregar na tua igreja, porque está escrito. Diga glória a Jesus. Oferta, tudo bem. Dízimo, vá lá, porque está escrito. Irmãos, eu li uma frase num livro que dizia assim: a igreja tem muitos críticos, substituto não tem nenhum. Fala assim, viu? Então, gente que fala mal da igreja tem um monte. Não existe substituto para a igreja. Fala isso para o irmão do lado. Não existe substituto para a igreja. Diga glória a Jesus. Por isso que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Glória a Jesus. Repita comigo: a entrega de dízimos e ofertas tem que ser pública e cerimonial. Por quê? Faz parte do culto. Era assim que o povo entregava no Velho Testamento, era assim que o povo entregava na época de Jesus, que a viúva foi lá e colocou as 2 moedinhas, todos ficavam olhando. É um ato público, porque é uma adoração a Deus. Não é um contrato particular seu com o tesoureiro, não. É uma adoração pública a Deus que se faz na casa do tesouro, no meio do culto, no meio do povo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: quem entrega a oferta, entrega
o coração. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Por que isso? Porque o dinheiro é a coisa que a pessoa mais coloca o coração. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6,10. Onde estiver o vosso tesouro, está o vosso coração. Mateus 6,21. Quem entrega a oferta, o coração vai junto. E o coração é de Jesus. Diga glória a Deus.